Glória a Deus. Você tem obedecido o chamado do Senhor? Você tem realizado as missões? Você tem cumprido a sua missão? Conforme o Senhor ele nos determinou em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você tem obedecido o chamado do Senhor? A palavra do Senhor, ela nos diz em Amós capítulo 8, versículo 11 que: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes do mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Se você ouviu atentamente a palavra do Senhor, você observou que essa fome, que essa sede, não é de água, não é de pão, mas é da palavra de Deus. Palavra esta que o mundo está sedento. Está sedento. Hoje em dia, principalmente. Se observarmos, mas tem muitas igrejas, muitas pessoas pregando. Pregando o quê? Falando o quê? Falando da essência da palavra de Deus, falando do verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o evangelho é aquele que confronta o pecador, é aquele que verdadeiramente o homem, depois de ouvir aquela palavra, ele vai trazer para a sua vida, ele vai refletir. Não é apenas uma palavra emocional, não é uma palavra que produz uma alegria momentânea, uma satisfação momentânea, como Paulo ele diz a Timóteo que chegará tempo em que muitos colocarão comichões nos seus ouvidos, ouvindo apenas aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe dá prazer. E a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus ela exorta, a palavra de Deus ela edifica, e a palavra de Deus ela também consola. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que traz mudança. E nós precisamos verdadeiramente pregarmos a verdade, a palavra de Deus. Porque conforme João capítulo 8, versículo de número 32, a palavra do Senhor ela vai dizer: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só posso conhecer a verdade quando eu escuto, quando eu tenho um encontro. Eu vou escutar, ter um encontro a partir do momento em que alguém anuncia a palavra de Deus para a minha vida, a partir do momento que alguém prega para a minha vida. Nessa época em que Amós é levantado por Deus, esse profeta improvável, você vai entender por que improvável. Ele foi levantado por Deus numa época complicada. Ele foi levantado por Deus para ministrar e profetizar durante o reinado de Jeroboão. Vale a pena parar um pouquinho aqui para te explicar como é que se chegou nesse reinado de Jeroboão. Depois do período glorioso em que Israel vivenciou com Saul, as tribos ainda não estavam unificadas. Saul morre, reina Davi sobre todo Israel. Acontece ali uma unificação, o grande rei de Israel, Davi, conhecido. Davi queria levantar o templo, tinha sangue nas suas mãos, mas Deus disse que o filho dele levantaria o templo. Assim aconteceu. Salomão começa a reinar, levanta o templo, Deus derrama da sua glória, Deus derrama da sua Shekinah, mas Salomão pecou contra o Senhor. E o Senhor disse para ele que os reinos seriam divididos, não naquele momento. Enquanto ele estivesse vivo, os reinos iriam permanecer de pé por amor a Davi, o seu pai. Mas depois da morte de Salomão, quando o filho dele fosse reinar, as tribos seriam divididas. Deus levantou profetas, Deus falou, Deus fez. Porque Deus não é para que minta, para que se arrependa. Ele é fiel e verdadeiro. Depois da morte de Salomão, Roboão reina no seu lugar, mas o reino foi dividido. Não somente pela sua decisão que ele tomou ouvindo aqueles que cresceram com ele, mas porque Deus havia falado. E houve uma divisão. Jeroboão fica com 10 tribos, Roboão com 2 tribos, inclusive Jerusalém, a cidade do grande rei, aonde ficava o templo, onde todo Israel vinham adorar a Deus. Mas por conta desse conflito, por conta dessa divisão, quem era do reino norte, do reino de Jeroboão, aonde Amós vai ser levantado, não vinha agora adorar a Deus no reino sul. Não descia.
As pessoas agora não buscavam mais a Deus. Havia uma divisão, reino norte e reino sul, Israel, Jerusalém, Israel, Judá, Samaria, Jerusalém. Então, depois daquele momento, o que vai acontecer? Jeroboão, o que preside no reino norte, a qual tinha as 10 tribos, como o povo não estava indo adorar a Deus, queria adorar a Deus, ele proibia, ele levantou altares. Ele não consultou a Deus. Ele fez coisas erradas. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jeroboão fez Israel pecar. E Deus levantou Amós. Amós não era um sacerdote como Jeremias. Ele não levava as orações, as súplicas, as ofertas do povo a Deus. Amós, ele não era como Ezequiel. Ele não era um estadista, ele não era alguém do Estado, aquele homem do Estado, como foi Daniel, que vivia dentro do rei de Nabucodonosor. Amós, ele era um fazendeiro, colhia frutas. Ele não era um homem acostumado em palácios, em riquezas, ele não tinha privilégios. Mas Deus decidiu usar esses simples homens para levar a sua maravilhosa palavra, a sua poderosa palavra, ser um embaixador na terra. Todo aquele que prega a palavra de Deus, ele deve ter esse conhecimento que ele é um embaixador de Deus na terra. Terra esta passageira. E Deus levantou esse homem. E aí vem uma pergunta: qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Qual é a sua desculpa? Eu alegro-me nas palavras do apóstolo Paulo, registrado pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que nos diz assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, isso é poderoso, pois o apóstolo ele está dizendo que a vontade dele é fazer a vontade de Deus. A vida dele ele não coloca como privilégio, porque quando o homem ele coloca a sua vida em primeiro lugar, ele deixa Deus em segundo plano, ele vai deixando as outras coisas em primeiro plano. Paulo está dizendo aqui: eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, mas a minha vida é um instrumento nas mãos do Altíssimo, a qual ele vai usar e fazer conforme a vontade dele. Ele vai me levar para onde ele quiser. Houve momentos que Paulo queria ir para um determinado lugar, ele foi impedido pelo Espírito Santo, ele obedeceu à voz do Senhor. Então ele era direcionado por Deus, fazendo jus o que ele mesmo falou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a continuação: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, de anunciar, propagar, pregar o Evangelho da graça de Deus. Qual é a sua desculpa para não pregar? Qual é a sua desculpa para não anunciar? Qual é a sua desculpa para não fazer? Ah, pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei falar, não tenho um tempo, não tenho um diploma. Hoje não, amanhã quem sabe, depois. Enfim, qual é a sua desculpa? Pastor, eu trabalho demais, eu trabalho 9 horas ao dia, né? Eu faço hora extra, e depois ainda tem um terceiro turno. O corre-corre é grande, eu tenho muitos filhos, eu tenho esposa, tenho casa, tem que ir no hospital, urgência, enfim. Qual é a sua desculpa? Qual a sua desculpa para não obedecer o chamado do Senhor e Salvador? Pregar, evangelizar. Sabe por quê? Porque existe uma fome. E essa fome não é de pão e essa sede não é de água, mas essa fome, essa sede é da palavra de Deus. Da palavra de Deus. O mundo carece, a igreja tem. A igreja tem. Mas a igreja parece que está enclausurada entre 4 paredes. E precisamos ir e pregar o Evangelho em todos os lugares. Pois há uma fome da palavra de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 9,
versículos 16 e 17. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Olha o que o apóstolo Paulo ele tinha como essa ordem, que era uma obrigação imposta a ele. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, e ele sabia o Deus que ele servia. Por ele saber de tudo isso, ele vai dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Com isso, eu quero te dizer: pregue o evangelho. Você que está ouvindo esta palavra, que serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, que se batizou nas águas, que se considera uma igreja do Senhor, se considera um instrumento, um vaso do Senhor, pregue a verdade, pregue a palavra de Deus, pregue aquilo que o Senhor ele nos mandou anunciar e a falar a todas as pessoas. Diga verdadeiramente que Jesus o ama, que ele tem um grande plano na vida daquela pessoa. Fale sobre João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo, o objetivo do Senhor é salvar vidas, é chamar o homem, o pecador, ao arrependimento. Ele veio salvar. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o grande amor de Deus pela vida do pecador. O maior, aquele que amava, que tinha paixão pelas almas, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você. Levante-se, cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão. Se Deus lhe chamou, não enterre os seus talentos, não enterre os seus talentos. Ouça, trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem. Trabalhe enquanto você tem força, enquanto você tem fôlego, enquanto você pode pronunciar, enquanto você pode falar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pense nisso.